Olá, meus queridos do sétimo ano, como vocês estão? Espero que estejam bem, que tenham descansado durante o final de semana e estejam dispostos para mais uma semana de estudos. Então vamos lá para a nossa aula de língua portuguesa, mas antes disso, segue a dica. Estudar é uma porta aberta para o próprio crescimento e evolução. Portanto, foque nos estudos e lembre-se que para que possamos crescer, para que possamos evoluir e alcançarmos os nossos objetivos, o estudo é essencial. Dando sequência aos conteúdos que nós estamos trabalhando, a semana passada nós trabalhamos sobre o gênero textual, porém hoje nós vamos focar no conteúdo pronomes. Já estudamos alguns tipos de pronome na unidade anterior e agora vamos dar sequência de acordo com o nosso livro didático. Mas então eu pergunto, alguém lembra o que são pronomes? Que função eles podem assumir? Qual a sua importância dentro de um contexto? Os pronomes servem para substituir ou acompanhar os substantivos, de certa forma, qualificando-os. Os pronomes também servem para evitar repetições dentro de um contexto. Olha, se eu digo a moça era mesmo bonita, para que eu não diga a moça morava nos meus sonhos, então eu vou usar aí um pronome ela, que vai estar substituindo o sujeito moça. Porém, nós temos uma grande classificação, nós temos várias classificações para os pronomes e a partir de agora nós vamos focar em dois tipos de pronomes: pronomes possessivos e pronomes demonstrativos. Olha, nós estamos vendo uma tabela com os pronomes possessivos, que são pronomes que vão servir para conferir a ideia de posse. Então, meu, minha, meus, minhas, teu, tua, seu, sua, dele, dela, nosso, nossa, vosso, vossa. E assim sucessivamente, são pronomes que nós chamamos de pronomes possessivos, porque eles vão dar a ideia de posse dentro de um contexto, ok? Mas também nós temos os pronomes demonstrativos, esse ou aquele. Temos aí uma tabelinha que está mostrando os pronomes que são variáveis e os que são invariáveis. Por que variáveis? Porque eles podem variar em gênero e em número. Então, nós temos este, mas pode ser estes, esta pode ser estas, esse ou esses, essa ou essas, aquele ou aqueles, aquela ou aquelas. E os invariáveis, isto, isso ou aquilo. Com certeza você já usou os pronomes demonstrativos. Aliás, nós usamos com frequência nas nossas falas diárias. Então, esses pronomes, eles podem vir acompanhados de preposição, certo? Então, eu posso ter, por exemplo, deste, eu posso ter, por exemplo, nessa, eu posso ter, por exemplo, daquilo. Nós vamos aprofundar os estudos sobre os pronomes demonstrativos nas próximas aulas. Porém, esse conceito inicial é importante que você saiba para que possamos responder às questões iniciais do capítulo do livro acerca desse conteúdo. Mas então vamos para mais informações acerca do pronome demonstrativo. Olha, nós temos uma imagem aí, nós temos a seguinte oração: este livro é meu. Por que será que a menina ela fala este e não esse? Porque ela está falando sobre o livro que está em suas mãos. Então, este. O segundo exemplo traz: esse carrinho é meu. Por que o menino não fala este e sim esse? Porque o menino de cabelos escuros, como vocês estão vendo, ele está conversando com o menino de cabelo loiro, o qual está com o carrinho. Então, o objeto está longe de quem está falando e perto de quem está ouvindo. Nesse caso, nós usamos o pronome esse. Se não fosse um carrinho, professora, se fosse uma boneca, por exemplo, e fosse duas meninas conversando, aí nesse caso seria essa, ok? Seguindo essa mesma ideia de que eles estão distantes e de que o objeto está próximo da pessoa que está ouvindo. Terceiro exemplo: aquela nuvem tem formato de um leão.
Nessa imagem, as meninas apontam para a nuvem, que está distante das duas. Então, nesse caso, eu não posso usar essa nuvem ou esta nuvem. Eu preciso usar o pronome demonstrativo aquela, que indica que o que nós estamos nos referindo está distante de quem está falando e quem está ouvindo, ok? Então, vamos lá. Abra o seu livro na página 98 e nós vamos responder os quesitos das páginas 98 e 99, dando início aos conceitos sobre os pronomes possessivo e demonstrativo. Então, na página 99, nós encontramos o título e um parágrafo inicial de uma reportagem sobre alimentação. Olha, quando nós lemos no primeiro momento, a ideia é que se tem aí batatas fritas, sim, mas lê novamente e percebe qual é a expressão que nós temos aí, baratas fritas. Então, o parágrafo diz o seguinte: os insetos estão prestes a chegar ao seu prato e são essenciais para o futuro da alimentação. Conheça 7 razões e 3 receitas que podem convencer você a encarar esses bichinhos do mesmo jeito que olha para o arroz e feijão. Você já pensou em comer baratas fritas? Essa reportagem nós podemos encontrar na edição de julho de 2016 da revista Super Interessante. Então vamos agora para as perguntas. Lembrando que não precisa escrever as perguntas no caderno, apenas as respostas. Primeiro quesito. Explique a brincadeira feita no título da reportagem. Olha, quando nós lemos, de imediato nós imaginamos logo a expressão batatas fritas. E aí nós temos baratas fritas. Como é que a gente pode explicar essa brincadeira que foi feita nesse título? Houve uma troca das palavras, né? Que tem sons que são semelhantes. Segundo, como reagem muitos brasileiros quando pensam nessa imagem? Imagine você qual a reação das pessoas ao pensar nessa imagem, baratas fritas no seu prato. O que é que você acha? Então você vai escrever sobre isso, ok? Qual seria a reação? Terceiro, o texto procura aproximar o leitor da ideia de comer insetos. Perceba que o início já é bem enfático quando diz que os insetos estão prestes a chegar ao seu prato. Então, a letra A do terceiro traz a seguinte questão: como sugere que em pouco tempo isso acontecerá? Qual é a parte do texto que está mostrando que em pouco tempo esses insetos estarão em nosso prato? Você vai pegar essa parte no texto e vai escrever como resposta da letra A, ok? Letra B. No primeiro período, que palavra relaciona diretamente o leitor ao conteúdo que está sendo exposto? Aí você vai olhar, no primeiro período, de os insetos até prato, qual é a palavra que tem aí, que quando a gente lê, a impressão que dá é que está se referindo, quando você lê, a impressão que dá é que está se referindo a você, ao prato que você vai comer. Qual é a palavra que tem aí que está dando essa indicação? Então, quando você responder até a letra B do terceiro, nós vamos terminar a compreensão desse parágrafo da reportagem, ok? Ainda na página 99, nós temos mais uma atividade e agora é uma tirinha de um cartunista estadunidense. Vamos analisar essa tirinha com atenção. Olha, acima da tirinha nós podemos encontrar a expressão no sequitur, certo? E temos já no final dos quadrinhos o nome do autor da tirinha. Mas então analise, nós temos uma menina e aí tem o seguinte: pensamento do dia, demonstre gratidão. Então ela ficou pensando de que forma ela poderia demonstrar gratidão. Na terceira expressão, percebam que muda a expressão facial, a forma como ela está com o seu corpo, e aí ela diz de uma forma bem alegre: todos vocês são bem-vindos. As pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que estão passando, reagem de que forma? Será que as pessoas reconhecem, né, a alegria dela ou o desejo de gratidão ou não, pelo que nós estamos vendo na imagem? A próxima situação, perceba que ela já mudou a expressividade, ela não está mais feliz, ela não está mais mostrando gratidão. E no final, com a expressão de tristeza, ela diz: esta cidade está cheia de ingratos.
Vamos agora para as questões. Primeiro quesito. O que motivou a reação da menina no terceiro quadrinho? Olha, no primeiro quadrinho ela fez alguma coisa que motivou ela a se comportar desse jeito no terceiro quadrinho. Você vai dizer o que foi que motivou ela a se comportar assim no terceiro quadrinho, dar boas-vindas às pessoas. Segundo quesito, como os passantes reagiram? Como as pessoas que estavam passando reagiram ao ouvir as boas-vindas da menina? Terceiro, que recursos o quadrinista usou para diferenciar as representações da menina e dos passantes? Olha, para a gente responder ao terceiro quesito, a gente precisa prestar um pouquinho mais de atenção em pontos importantes. Por exemplo, se eu for analisar a menina e essas pessoas que estão aí, que a gente chama de passantes, né, que estão passando, referindo-se às cores, onde é que a gente consegue perceber cores? Na menina ou nessas pessoas que estão passando? Então, o que foi que o quadrinista, quando ele organizou essa tirinha, o que foi que ele usou que pôde diferenciar a menina dessas pessoas? Quarto quesito. O que essa diferença sugere sobre a relação entre os personagens? Será que a menina está sintonizada com as pessoas? Será que as pessoas são gentis, assim como a menina está sendo, ou não? Então você deve explicar isso. Quinto quesito. O título da tirinha é uma expressão latina, non sequitur, que é usada para indicar uma conclusão que não é o resultado esperado para uma determinada ação. Olha, a menina agiu dessa forma e ela esperava que as pessoas agissem de uma forma diferente também. Porém, não foi isso que aconteceu. E essa expressão, non sequitur, significa isso, que o resultado de algo não foi de acordo com o esperado. Vocês acham que esse título foi um bom título para essa tirinha? Será que o que ela esperava aconteceu ou não? Aí você vai precisar explicar, ok? Sexto quesito. Você acha que essa é uma tirinha de humor? Por quê? A gente consegue perceber humor nessa tirinha? O que é que a gente consegue perceber? A gente consegue perceber crítica, a gente consegue perceber interação entre essas pessoas. O que é que a gente consegue perceber? Então, você vai colocar e dizer o porquê, certo? Sétimo quesito. No último quadrinho, a personagem refere-se a esta cidade. Estão lembrados que nós vimos acerca do pronome demonstrativo, olha, o uso do este, esse. Por que será aí que usou esta? Veja o que a questão está pedindo. No último quadrinho, a personagem refere-se a esta cidade, certo? O que o leitor entenderia se ela dissesse aquela cidade? Quando eu digo esta cidade, quando eu digo aquela cidade, qual a diferença que tem quando eu digo esta ou aquela? Aí você vai precisar explicar isso, ok? Coloca as páginas no caderno, a data de hoje, dia 8 de junho de 2020, responde a atividade e manda a atividade no meu privado, que eu estou disponível para ajudar, para tirar as dúvidas e também para anotar aqui que você cumpriu com a atividade do dia, ok? Não deixa de fazer a sua atividade, aguardo ansiosa por esse retorno e nas próximas aulas nós vamos trabalhar mais conceitos acerca dos pronomes, ok? Até a próxima aula e um forte abraço a você.